Olá, professora, boa tarde. Bom, no nosso seminário, que está eu, Larisa das Chagas, e o Ivan Saraiva, o nosso tema ficou entre língua, literatura e identidade. E hoje eu vou falar um pouquinho agora sobre língua e literatura, sobre as relações entre elas, tá bom? Sendo filha de Portugal e dialogada com tantos outros idiomas, a língua portuguesa falada no Brasil ostenta uma face própria, sem renegar suas origens e suas misturas, né? Bom, eu acho que acaba sendo interessante que nós falamos uma língua chamada língua portuguesa, né? A gente estuda também um pouquinho dessa literatura portuguesa, né? Que a gente não pode falar língua portuguesa sem deixar de falar a literatura misturada. Quando a gente relaciona língua e literatura, inevitavelmente eu estou colocando lado a lado as histórias de Portugal e Brasil. Os portugueses chegaram aqui em 1500. Até 1822 é a data da independência. Nós não fomos um país, nós fomos, na verdade, uma colônia de Portugal, né? Uma colônia de Portugal. O que significa que mais da metade da nossa história, mais da metade da história do Brasil é vinculada completamente a Portugal. E seria uma ingenuidade a gente imaginar que em 1822 ocorreu uma independência completa. Nós continuamos muito próximos dos portugueses, então, de maneira que a história, independentemente, ela é muito recente. Entender um pouco da cultura brasileira é inevitavelmente entender também um pouquinho dessa cultura. E que é a cultura portuguesa, né, no caso? Enfim, como qualquer país que foi colônia, o Brasil, ele não buscou, digamos assim, uma independência apenas política, né? O Brasil buscou também uma independência econômica, e eu acho que até hoje esteja buscando, né? Principalmente a gente podia falar numa independência cultural, sem desconsiderar que a gente continua tendo essa proximidade com os portugueses por causa da língua, né? Assim como os norte-americanos, os ingleses, têm uma proximidade linguística. O Brasil sempre esteve em busca dessa independência cultural. Mas do que isso, talvez a história do Brasil tenha sido culturalmente a busca por aquilo que a gente pode chamar de uma identidade. Aí tem o trecho que eu peguei da apostila, que é muito interessante, que fala que, sendo filha de Portugal e dialogada com tantos outros idiomas, a língua portuguesa falada no Brasil ostenta uma face própria, sem renegar suas origens, suas misturas, no caso, né? E o Brasil tenha sido culturalmente, até hoje, ele busca por aquilo que a gente pode chamar de uma identidade, né? Então, eu falei um pouco assim, resumindo, sobre essa relação entre a língua e a literatura, né? Aí, para deixar isso bem claro, o Ivan vai ficar com a